Certamente, ao longo desse mês de agosto, receberemos da parte de Deus muitos presentes através da exposição da sua palavra nos cultos que teremos neste mês. Que a sua oração diante de Deus seja: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 12. Lembrando que hoje as crianças permanecem conosco no templo por conta da ceia do Senhor. Primeira Coríntios capítulo 12. A partir do verso 4, nós iremos até o verso de número 27. Assim nos diz a palavra de Deus, irmãos. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Vamos ler juntos o verso 27? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Bendito Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Fala ao nosso coração nesta manhã mais uma vez, ó Pai. Te agradecemos por esse mês tão especial na vida, na história dessa igreja, que há 95 anos tem Te servido neste lugar.
Muito obrigado, ó Pai, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero contar rapidamente a vocês um conto que tem por título A Assembleia na Carpintaria. Talvez você já tenha lido ou escutado. Contam que na carpintaria houve uma vez uma estranha assembleia. Foi uma reunião das ferramentas para acertarem as suas diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes notificaram-lhe que ele teria que renunciar. A causa? Fazia demasiado barulho e, além do mais, ele passava o tempo todo golpeando. O martelo aceitou a sua culpa, mas pediu também que fosse expulso da assembleia o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir alguma coisa. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com as pessoas, entretanto sempre em atritos. A lixa acatou, com a condição que fosse expulso também o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou o trabalho. Utilizou o metro, a lixa, o martelo e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira converteu-se num lindo móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalhou com os nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos nos nossos pontos fracos e concentremos-nos nos nossos pontos fortes. A assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar e afinar as asperezas, o metro era preciso e exato. Sentiram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. Irmãos, a obra de Deus é realizada com muito mais qualidade quando trabalhamos juntos. A obra de Deus é realizada com muito mais qualidade quando nós trabalhamos juntos. Ainda que seja apenas um conto, ele tem algumas lições para nos ensinar, mas muito mais esse texto que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Então nós podemos afirmar mais uma vez que a obra do Senhor é realizada com muito mais qualidade quando nós trabalhamos juntos. Mas eu quero passar para vocês também o contexto desta carta. E vocês vão analisar comigo a carta de Corinto, que é bem conhecida. A igreja de Corinto enfrentou sérios problemas na área da comunhão e na compreensão correta do uso dos dons, irmãos. Havia divisão e disputa naquela igreja. Os coríntios não eram maduros, mas infantis, espiritualmente falando. Eles não compreendiam que os dons não foram dados à igreja para a sua autopromoção, mas para a edificação do corpo. Então, reforçando, essa igreja enfrentou problemas na área da comunhão e na compreensão correta do uso dos dons espirituais. O apóstolo Paulo, logo nos seus primeiros capítulos, diz que era uma igreja que tinha partidos, facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Os coríntios não eram maduros, mas infantis. 1 Coríntios 3 diz que Paulo chega a chamá-los de crianças, de crentes carnais, que poderiam já ser pessoas experimentadas e maduras, mas precisavam tomar novamente o leite. E eles não compreenderam que os dons não foram dados a ele para se autopromover. Dom não é título, dom não é um adereço, um enfeite, como se você usasse um bottom dizendo qual é o seu dom e que então você deve ser respeitado, admirado. O dom tem uma finalidade: promover a glória e a honra do Senhor e promover a edificação no corpo. Mas olhando agora para o texto, olhem comigo,
essa análise que nós vamos fazer dos versos 4 em diante. Eu acho interessante a construção, eu quero que os irmãos acompanhem comigo aqui. Primeiro diz assim: os dons são diversos, ou seja, nós não temos apenas um dom, ou não existe apenas um dom, existem vários dons na comunidade do Senhor Jesus. E talvez você que foi lavado e remido no sangue de Jesus, você que foi selado com o Espírito Santo, você recebeu dons da parte de Deus. É uma pergunta que você precisa sempre se fazer: eu já sei qual é o meu dom? Qual é o seu papel, meu irmão, minha irmã, no corpo de Cristo? Certamente estar aqui, participar dos trabalhos da igreja, ser um crente, um membro assíduo nos cultos, escola bíblica dominical, nos demais trabalhos, é uma grande bênção. Mas você jamais poderá dizer por aí: o meu dom é ir na igreja, o meu dom é estar assistindo o culto. Isso não é dom, isso é seu dever, e que você deve fazer com prazer e com alegria. Mas certamente o Senhor te qualificou com dons espirituais. Temos várias listas dos dons, temos Romanos, temos a própria carta de Paulo aos Efésios, temos este texto, aonde nós podemos entender então que há diversos dons. Mas olha só que coisa interessante, versículo 5 diz que há diversidade no serviço. Nem todos vão executar a mesma coisa. Às vezes você pode ter até o mesmo dom que eu, mas na função no corpo de Cristo, na distribuição das atividades, pode haver diversidade nas realizações. Mas olha só, o texto ainda continua. O texto diz que nós devemos entender que o tempo todo o Senhor é quem está agindo. Versículo 4, eu vou voltar lá e diz assim: os dons são diversos, mas o Espírito é o quê? É o mesmo. No verso 5, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O verso 6 diz: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não pode haver nem sombra e nem variação de mudança. Tudo vem de Deus, irmãos. É o Senhor quem concede dons à igreja. É o Senhor que te capacita, que te qualifica para servi-lo na sua obra, no seu reino, no seu corpo, o qual Ele é o cabeça da igreja. E é interessante que esse Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Uma coisa que vale a pena, embora a escola dominical vai acontecer daqui a pouco, mas sempre é tempo de aprender. Nós ensinamos também pelo púlpito. Você não escolhe dons. Você não pode chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não gostei do meu dom, quero trocar. O Senhor pode me dar outro? Há alguns anos atrás eu fiquei sabendo de um congresso que aconteceu no Nordeste. Tristemente, quando fiquei sabendo daquilo, eu falei: que absurdo, um congresso para você escolher o seu dom. Então haviam várias oficinas, workshops. Então aquele que mais te agradasse, você entrava naquela sala e você ia sair daquela palestra com o seu dom, com até um certificado: a partir de hoje o meu dom espiritual é esse. Não caia nesse engodo. É Deus quem nos dá os seus dons. Então, às vezes, você ficar falando: por que eu não tenho o dom do fulano ou da fulana? Por que eu não tenho as mesmas habilidades? Glorifique a Deus com o dom que Ele te deu. Sirva a Ele com o dom que Ele te deu. Todos nós somos importantes no reino. Todos os dons são importantes. Não existe dom de primeira classe, segunda classe, terceira classe. Senão, meus irmãos, nós cairíamos num grande e grave erro aqui, porque o texto diz que todos os dons, as realizações são diversas, pode haver variedade nos serviços, mas é o Senhor quem opera. É Deus quem capacita o homem. Todos são importantes no corpo de Cristo. E é o Senhor quem capacita a igreja, a qual Ele a comprou e a constituiu. Então, irmãos, nós devemos nessa manhã, entendendo que estamos celebrando 95 anos, agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos concedeu até aqui, mas lembrarmos que juntos nós servimos melhor o Senhor. Juntos nós podemos trabalhar de forma incansável na seara do nosso Deus. E a partir do verso 12,
até o versículo de número 27, o apóstolo Paulo vai fazer uso do corpo humano. Ele faz uma analogia da estrutura orgânica, usando o corpo humano para exemplificar o trabalho da igreja, como que eu e você participamos dessa obra linda. Só que tem uma questão: ele fará para nós 2 alertas de 2 perigos que a igreja precisa tomar com relação ao seu papel no corpo, e nos ensinará a forma correta de desenvolvermos o nosso papel no corpo de Cristo. Primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos é o perigo de você se sentir inferior no corpo de Cristo. E eu quero que a igreja leia comigo o verso que está sendo aí projetado para os irmãos. Os irmãos podem ler, por favor? Já viu pessoas assim? Que em vez de glorificar Deus pelo que ela é, em Cristo Jesus, ela acha que ela é inferior. E deixa-me falar algo aqui que pode soar como uma falta de educação da minha parte, mas não é. Quando você se chama de ignorante é uma coisa, mas quando alguém te chama de ignorante, aí a coisa muda de figura, não é verdade? Se eu falar assim, você é um ignorante, meu irmão, você, pastor, como assim? Como você está falando desse jeito? Agora, quando você não quer se colocar no seu devido papel, você diz, sou ignorante, pastor. Meu trabalho aqui é quase que insignificante. Ninguém reconhece meu trabalho, ninguém vê o que eu estou fazendo. Tem gente que vai se sentindo inferior. Mas foi lido nessa manhã um texto lindo que diz assim: vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é em Cristo Jesus mais do que vencedor. Como assim você vai se sentir inferior? Não existe esse espírito de coitadinho na igreja, de você achar, ninguém me valoriza, pastor, ninguém aplaude o meu trabalho, mas a quem você está servindo? Eu sempre conto essa história quando eu estou pregando essa mensagem, porque eu me lembro, o reverendo Ronaldo Lidório, numa suas preleções por aí, disse que foi pregar numa igreja, que era aniversário da igreja, mas a igreja não tinha um salão social, então tudo era feito mesmo no templo, e curiosamente, deveriam ter deixado para colocar mais tarde, mas colocaram o bolo do aniversário na mesa, como está a nossa mesa da ceia aqui, mas durante o culto todo mundo já sabia que ia ter bolo. E o bolo estava bonito, provavelmente. Então imagina, a tentação foi grande, né? Não sei se presta atenção na mensagem, primeiro o bolo espiritual, porque já estava vendo que ia ter um bolo no culto depois. E o pastor da igreja, não sei se o reverendo George concordará comigo, os pastores aqui, nós temos que tomar um cuidado. Quando a gente vai fazer agradecimento, se você for fazer agradecimento um por um, pega a sua listinha, não confia na sua memória. Ou se não, vai para aquela outra estratégia. Eu quero agradecer a todos que de forma direta ou indireta contribuíram. Porque aí você pegou todo mundo. Agora, se você começar a citar nome, se você esquecer um, meu irmão... E aquele dia foi isso. O pastor agradeceu os diáconos, o pastor agradeceu o conjunto, agradeceu o pastor Ronaldo, agradeceu... Mas ele esqueceu de uma pessoa. E a mulher estava sentada do lado do reverendo Ronaldo, então ele ouviu tudo. Ela falou assim, nunca mais eu faço um bolo para essa igreja. O pastor esqueceu de falar, irmãzinha querida que fez o bolo. Ainda que pareça engraçado, mas para quem que ela fez o bolo, irmãos? Foi para o pastor no final do culto agradecê-la? Por que você está aqui hoje? Por que você canta no coro da igreja? Por que você participa da equipe de louvor? Por que você aceitou o chamado de Deus para ser um oficial? Para você ser elogiado na igreja? Existe um momento de reconhecer, de honrar a quem honra. É fato, é bíblico isso. Devemos fazer isso. Mas a minha motivação é outra. Colossenses diz que a Cristo Senhor é que estáis servindo. Então não se sinta inferior, nada de espírito de coitadinho. Como esse texto diz aqui, parece que o pé está falando, eu não sou mão, eu queria ser mão, eu não queria ser pé, então eu não me sinto parte do corpo. Depois o 16 vai na mesma linha, e o ouvido pode dizer, eu queria ser o olho, mas já que eu não sou o olho, eu não sou do corpo. Em vez de você ficar cobiçando e invejando o que o seu irmão é, o que a sua irmã é, glorifique a Deus com o que Ele te deu. Porque você é importante. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, diz que não lhes falte nenhum dom, e eu creio que nesta amada igreja, Deus tem agraciado seus filhos, suas filhas com dons espirituais, e não há de faltar nenhum dom para o desempenho do serviço dele aqui. A questão é, você está glorificando a Deus com o que você é, ou você está se sentindo inferior? Toda vez que você achar que esqueceram de você, que o seu nome não foi mencionado, diga assim, não tem problema, Senhor.
A recompensa não vem agora. Eu tenho que servir ao Senhor com a motivação de glorificar o teu nome, não do reconhecimento dos homens. O apóstolo Paulo mesmo disse: se eu fosse fazer o meu trabalho para agradar a homens, eu trairia o meu ministério diante de Deus. Primeiro perigo, então, igreja: cuidado com esse sentimento de inferioridade. Somos corpo de Cristo, juntos nós servimos melhor. O segundo perigo: sentindo-se superior. Aí tem o outro lado da moeda agora. Vamos ver aí o texto, por favor, irmãos, leiam. Agora é o outro extremo. São aqueles que dizem assim: eu me basto. E perdoe-me de novo pela franqueza, mas tem gente que diz assim: essa igreja só está de pé porque eu estou aqui, porque a minha família ainda está nessa igreja. Meu querido, deixa eu lhe dizer que a igreja tem dono, mas não é nem sua, nem minha, nem do conselho, nem da junta diaconal e nem do pastor. A igreja foi comprada com o sangue de Jesus. Ele é que edifica a sua igreja, ele é a pedra angular. Então, se você tem o seu valor, que bom, que você é uma pessoa importante no corpo de Cristo, mas não se sinta a última bolacha do pacote. Não chega a dizer assim: eu estou aqui, e se eu não estivesse aqui, as coisas não acontecem. Só acontece se eu estiver à frente. Tudo nas minhas costas, tudo sou eu. Cuidado com esse sentimento, porque você pode separar o corpo, pode criar mal-estar na igreja. Por mais que você faça com muita maestria, que você faça com excelência a sua obra, a sua tarefa, seja humilde. João Batista é o nosso maior exemplo que temos. Eu gosto tanto da biografia de João Batista, porque já no ventre da sua mãe, quando Maria visitou Isabel, e a Bíblia diz que João Batista já era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Que coisa linda, não? Quando Maria vai visitar Isabel, as crianças ali, há uma comunicação, né? Um encontro de Jesus intrauterino, se eu posso assim dizer. João Batista reagiu, porque ele sabia que ele estava diante daquele que é o maior. E quando João Batista começa o seu ministério batizando, as pessoas dizem: você é o Cristo, o Messias? Ele falou: não, eu não sou. Mas quem é você? Ele nem ousou falar o nome dele, ele diz assim: eu sou a voz. Só isso. Eu sou a voz do que clama no deserto. E eu não sou ele, mas quando ele vier, e ele está vindo, eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E eu não sou digno de desatar-lhe as correias das suas sandálias. E o outro lugar diz: importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Os discípulos de João Batista começaram a sair e acompanhar Jesus, e um deles diz: o senhor não vai fazer nada? Todos estão te abandonando, estão seguindo Jesus. E ele falou assim: veja bem, era assim que tinha que acontecer. Eu sou amigo do noivo, e me alegro e me contento em ser amigo do noivo. Você é amigo do noivo? Você é amiga do noivo? O Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus. Cuidado para você não achar que tudo gira em torno de você. Não, queridos, o sol da justiça não sou eu, não é você. Podemos até brilhar, podemos até ser uma estrelinha na constelação de Deus, mas quem brilha é Jesus, a igreja é dele. Somos um em Cristo, juntos nós servimos melhor. Assim como é um grave erro achar que você não tem valor. Tem um cântico que a gente quase não canta, até porque eu digo que aquele cântico, se for cantado, só pode ser cantado por quem é cristão, por quem já nasceu de novo. Quem não é cristão não pode cantar. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo não pode cantar esse cântico. Mas você tem valor. Mas cuidado para você não se sentir superior aos outros. Esse texto então diz que os olhos vão falar para a mão: olha, eu me basto, eu sou o órgão mais importante nesse corpo. Você, mão, você é desprezível. Pode deixar nas minhas mãos. Quão triste é quando numa igreja, num grupo, numa sociedade, a gente vê pessoas que, em vez de trabalhar em equipe, distribuir as tarefas, faz tudo sozinho. Ah, vocês não demoraram muito, eu resolvi fazer do meu jeito. Mas então para que marcou a reunião? Porque montou uma equipe se você fez tudo sozinho? O nosso Senhor Jesus, ele entendeu o valor dele, mas ele montou uma equipe para trabalhar. Ele preparou 12, trabalhou de forma mais íntima com 3, e ele tinha os seus discípulos, e ele preparou porque haveria de ser elevado aos céus, o Espírito Santo viria, e a igreja tinha que prosseguir. Essa ideia de trabalhar em equipe está no Antigo Testamento também, irmãos.
Juntos nós servimos melhor. Você não deve se sentir nem inferior, mas tome cuidado para não se sentir também superior. Eu louvo a Deus que na história dessa igreja há algumas famílias aqui que estão há muitos anos aqui, irmãos que estão aqui nos primórdios, no início dessa igreja, que quando eu estou conversando com alguns irmãos, quando eu converso bastante com o presbítero Ângelo, ele me passa muitos fatos da história dessa igreja, quando não era nesse endereço, quando se reunia em outros lugares, quantas lutas vocês já passaram, e eu sei que há irmãos ainda que são testemunhas vivas disso aqui. Bendito seja Deus pela sua vida, mas isso não lhe dá o direito de achar que você é mais importante do que os que estão chegando agora. Que às vezes a gente corre esse risco, sabia, igreja? Mas eu estou aqui há 40 anos, isso aí acabou de chegar. Irmãos, no reino de Deus é assim. Vocês já viram aquela parábola? Que o Senhor Jesus conta que o homem, dono da fazenda, vai na praça e contrata trabalhadores para trabalhar na sua fazenda. 9 horas da manhã, vamos colocar assim. E fixa um salário, vamos colocar aí R$100. Meio-dia ele volta na cidade e vê uns homens lá perambulando na praça. Diz: vocês querem trabalhar também na minha fazenda? Ah, pode não, eu vou contratar vocês por R$100. Às 3 horas da tarde ele volta na cidade e encontra lá uns perambulando. Mas vocês não trabalham? Quer trabalhar? 2 horinhas só, R$100. Se você olhar pela perspectiva humana, o que você vai dizer? Jesus não é justo. O que chegou às 3 horas vai ganhar 100? O que chegou ao meio-dia vai ganhar 100, o que chegou às 9, como assim? Que justiça é essa? Para mostrar a você que você pode estar aqui há 30, 40 anos, bênção de Deus, mas pode ser que o Senhor esteja trazendo hoje, nesta manhã aqui, e ele será tão abençoado quanto você quando Jesus voltar. Não tem essa questão, mas eu estou aqui há muito tempo, e ele acabou de chegar, e nós vamos viver das mesmas bênçãos. É assim que funciona, irmãos. A justiça de Deus não é igual à justiça dos homens. Mas olha só, 2 alertas: não se sinta inferior, não se sinta superior. Mas aí nós vamos para o último, que é aquilo que eu e você devemos ser. Em Cristo, todos somos importantes. Já lemos juntos lá no início do culto, mas vamos ler novamente. Vamos lá? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Mais uma vez, só vocês. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Qual é o seu papel no corpo de Cristo? Você é o pé? Você é a mão? Os olhos? Glorifique a Deus. Lembre-se que você tem um papel a desempenhar para a glória de Deus, com os dons que Ele lhe concedeu. Meu irmão, minha irmã, não se sinta inferior. Mas pastor, ninguém valoriza o que eu faço. Você está trabalhando para quem, minha irmã? Para quem, meu irmão? É claro que nós podemos e devemos valorizar, estimular, incentivar. Faça isso, porque também é muito triste. Às vezes a gente tem assim uma franqueza exacerbada. Tem gente que é franca até demais, sabe? Ah, gostei. Fez mais que a sua obrigação. Ok. Eu sei que você vai lembrar das palavras de Jesus. Os discípulos voltaram tão felizes, né? Cumprindo a missão. E Jesus falou assim: vocês são servos inúteis. Mas eu queria receber esse título de Jesus, porque se eu for chamado por Jesus de servo inútil, é porque eu estou fazendo alguma coisa. Porque os discípulos voltaram tão empolgados, né, pensando que Jesus ia aplaudi-los. Jesus conhece a nossa natureza, Ele sabe a hora que Ele pode aplaudir, a hora que Ele tem que falar: baixa a bola. Seu coração é altivo, nosso coração nos engana. Isso acontece comigo, acontece com os pastores, com a liderança. Quem é que não gosta de um afago? Quem é que não gosta de um momento de louvação? Mas a obra não é nossa, o culto não é para nós. Tudo é para Ele. Nós cantamos isso, mas às vezes não vivemos isso. Por isso, glorifique a Deus com o que você é no corpo, porque em Cristo todos nós somos importantes. Não importa qual parte do corpo você seja. Se você está ligado a Cristo, como diz João capítulo 15, se você está ligado na videira e sem Ele você nada poderá fazer, a Bíblia diz que você produzirá muitos frutos para a honra e glória dEle. Juntos nós servimos melhor. Aquele conto, aquela história da carpintaria ilustra às vezes uma realidade que a gente tem hoje. Tem pessoas que às vezes é o martelo, a lixa, o parafuso. Mas Deus, quando nos pega como o nosso grande Pai, o nosso grande Senhor, Ele nos usa para a sua honra e sua glória, para alcançarmos vidas. Mas eu queria finalizar com um texto do Antigo Testamento.
Porque essa ideia de trabalhar em equipe, mas tendo o revestimento, a capacitação, a bênção de Deus também está lá. E houve um momento na história de Israel, eles estavam ainda nos primeiros momentos peregrinando no deserto, que eles tiveram que enfrentar uma batalha. Esse texto está escrito lá em Êxodo capítulo 17. Amaleque prevalece contra Israel. À medida em que o povo sai do Egito, eles passam pela experiência do Mar Vermelho. Depois eles têm a experiência das águas amargas de Mara. O Senhor providencia o maná. E eles estão acampados agora em Refidim. O povo murmura porque não tem água. O Senhor vai providenciar água. E é neste contexto que o povo faz as suas paradas, que Amaleque se levanta. Não havia ainda um exército constituído, uma nação constituída. O povo está saindo ainda, indo, e vão peregrinar por 40 anos no deserto. E Moisés então dá uma ordem a Josué, seu servidor: escolhe homens para peleja. E Josué então escolheu homens no acampamento de Israel, e eles foram pelejar contra Amaleque. E Moisés fez o que, irmãos? Subiu no cimo do monte. E junto com Moisés foi Arão e Hur. O texto diz que Moisés estendia as mãos na direção do acampamento, e enquanto as mãos de Moisés estavam estendidas, Josué e os homens prevaleciam lá embaixo. Mas as mãos de Josué começaram a pesar, e eles iam abaixando, e quando a mão de Moisés abaixava, Amaleque prevalecia. Vendo aquilo, Arão e Hur perceberam: está difícil para ele precisa de ajuda. Providenciaram uma pedra para funcionar como se fosse um banco, um banquinho. Moisés se assenta num banco para ficar um pouco mais confortável, mas ainda assim, as mãos estão pesadas. Você aguentaria ficar só 15 minutos com as mãos assim, ó, só assim? 15 minutos, eu não vou passar disso. Vamos lá? Não dá, né? Porque vai sentir íngua aqui, ó. Você vai começar a fazer assim. Eu já fui num culto, não sei se o reverendo George já foi, que pastor, mas assim, vai dar uma bênção apostólica, mas deu aquela bênção mesmo, sabe? Bênção bem longa. Aí a minha mão foi pesando assim, se estava sendo filmado, parecia coreografia, porque a minha mão abaixava, levantava. Mas o que Arão e Hur fizeram? Falou: olha, vamos ter apoio para o nosso líder. Vai à direita ou à esquerda? Fizeram como assim? Colocaram a mão por debaixo, como fizeram uma alavanca. E agora diz a Bíblia que Moisés ficou com as mãos estendidas até o pôr do sol. A gente vai sair daqui a pouco daqui, vai para a escola dominical, você vai almoçar, você vai dar uma cochiladinha agora à tarde. E imaginemos naquela época, Moisés com as mãos estendidas lá, ó. E Josué lutando com os homens. Se você fosse tentar escolher um personagem para essa história, quem é o personagem mais importante? Moisés é o líder, mas ele não tem condição de cuidar sozinho, precisou de 2 amigos, não foi? E o Josué, hein? Josué é importante também, não é? Afinal de contas, quem está lá na linha de frente, que pode sofrer um acidente mais grave, é Josué. E os homens, que nós nem sabemos os nomes? Mas a pessoa mais importante nessa história não é nem Moisés, nem Arão, nem Hur, nem Josué e nem os seus homens. É o nosso Deus, que deu condição e capacidade para que cada um, na sua função, desenvolvesse aquela tarefa. Assim é no corpo de Cristo. Vocês já analisaram a dinâmica de um culto? Quantas pessoas participam para a realização do culto? Tem coisas que passam desapercebidas de nós, irmãos, que aconteceram. Sabe quando que esse culto de hoje começou a ser preparado? Nos seus mínimos detalhes? Há mais de uma semana. Esse local foi limpo, foi preparado para receber você hoje. Os pastores prepararam as liturgias, foi encaminhado, foi revisado. A equipe de louvor pensou e escolheu os cânticos, ensaiou o coral. Os pastores se prepararam para pregar. E você está aqui. Não foi assim, caiu do céu pronto. Cada um na sua função, no seu papel, teve que desempenhar aquilo pelo qual o Senhor o constituiu. Porque juntos nós servimos melhor. Que a Igreja Presbiteriana da Lapa, nossa amada igreja, continue sendo uma igreja unida. Somos diferentes, irmãos, não queremos achar que somos iguais, temos opiniões diferentes, podemos divergir às vezes, mas que o amor de Deus em Cristo Jesus nos una sempre, que sejamos mantidos nessa unidade, nessa comunhão, porque juntos nós servimos melhor. Eu vou perguntar e vocês vão responder, tá bom? Porque juntos nós servimos melhor. Vamos lá todos juntos?
porque juntos nós servimos melhor. Vamos trabalhar, somos servos de Deus. Há uma obra a ser realizada, irmãos, não só aqui dentro, mas aqui e aos portões afora, pregar o Evangelho. E no 315, enquanto entoamos esse hino, os nossos pastores e presbíteros que participarão da ceia, tomem os seus assentos aqui à frente.